agora com a situação internacional. Vamos começar hoje e recebendo e cumprimentando desde já Irineu Teixeira. Muito boa tarde, Irineu. Vamos começar pela questão no Médio Oriente. A situação, em particular na faixa de Gaza, continua muito tensa. Que ultimatos são estes que foram dados pelos Estados Unidos e por Israel ao Hamas? Explica-nos aquilo que de relevante aconteceu nas últimas horas. Bom, boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha. Janete, aconteceu que está muito mau tempo. E não é, também para aqueles lados. Está muito mau tempo, mas muito pior do que aqui. Pior, claro. Muito pior, porque aqui nós não temos acesso, uma parte da população, eu inclusivamente não tenho eletricidade desde ontem e continuo a não ter. E rogamos pragas a São Pedro. Vamos fazer esse apelo às autoridades para irem à zona repor a situação. Mas eu contar esta história pessoal, mas para transpô-la para a realidade da faixa de Gaza. Nós reclamamos, obviamente, porque precisamos de eletricidade para ter um cotidiano relativamente normal, inclusivamente para preparar o meu trabalho para hoje foi uma aventura, porque sem eletricidade complica bastante o acesso à informação. Agora, imagine-se o que está a passar na faixa de Gaza neste momento, que é a continuidade de ontem ou das últimas horas, fazendo uma atualização. Não vou entrar em jogos de matemática, é uma brutalidade, porque há baixas civis, sendo aquelas que o Hamas se lembrar de anunciar, sempre duvidando dos números. Agora, é inegável o que está a acontecer uma vez mais, mas eu faço sempre aquela leitura que eu, a meu ver, que é imparcial. O Hamas, em última instância, é o responsável por tudo isto, e começaste a questão por me perguntar a questão acerca dos ultimatos. Há ultimatos porque aquele grupo terrorista não devolve os reféns. E a meu ver, e de forma muito direta e sem filtros, nem tem que se negociar coisa nenhuma com terroristas. Eles têm que devolver os reféns e ponto final, parágrafo. E nem devia haver mais conversa nenhuma. A conversa devia, sim, ter que ser pela via diplomática, mas através dos mediadores. Existem mediadores, não existem? Não existem os mediadores do Qatar e do Egito. E o que é que eles lá estão a fazer? Não conseguem pressionar, sensibilizar este grupo terrorista a acabar com esta mortandade e destruição, porque parece que lhes dá muito jeito. Era só isto. Era só de porem armas e devolverem os reféns. A propósito deste... Que também essa devolução dos reféns na totalidade implicaria que o Hamas deixasse de ter aqui margem de negociação, portanto nunca se esperou, nunca houve uma expectativa real de que essa devolução fosse feita na sua totalidade, portanto nesta fase em que ainda nem sequer conseguimos alcançar a segunda etapa do cessar-fogo, que acabou por ser quebrado. Já não há. É melhor deixar o passado onde lá está no museu. A realidade é esta. O cessar-fogo já era. Exatamente. Janete, a realidade é o que nós estamos a ver. Ou o Hamas depõe as armas e rende-se, ou retira-se, que é isso que Israel exige, retira-se, e a propósito, e com toda a lógica, retire-se o Hamas e retire-se, extrai-se estes cancros que são estes grupos terroristas do mundo, que só servem para causar esta instabilidade. E há os ultimatos. Há este ultimato, que é o Hamas ou depõe, ou acede, ou pelo menos concorda com o cessar-fogo. Há um cessar-fogo na mesa. Foi aceito por Israel. Obviamente que terá sido arquitetado entre Israel e os Estados Unidos da América, mas era algo intermédio. E o cessar-fogo dizia estender a primeira fase e devolverem 5 reféns vivos. 5, estão lá 59, mas dos 59, 35 são cadáveres, infelizmente, por responsabilidade deste grupo terrorista. E o que aconteceu foi que o Hamas não aceita, continua a insistir naquilo que não será aceite por Israel. Israel não se vai retirar da faixa de Gaza, ponto final. Vai, desde que o Hamas deixe de configurar um problema permanente para a segurança israelita. Ao ponto de, e agora fazendo a atualização, porque os acontecimentos vão sucedendo e neste caso vão sucedendo a grande ritmo, porque Israel, neste momento que estamos a falar, já controla parte do corredor Netzarim,
explicar a quem nos ouve, chama-se dois corredores, basicamente são duas linhas que vão até ao mar Mediterrâneo. O corredor de Filadélfia é a fronteira com o Egito, é a mesma coisa. Ao longo da fronteira com o Egito, mais a sul, Israel está lá. E havia um outro corredor a norte que liga Israel, atravessa o território da faixa de Gaza até ao mar Mediterrâneo, que se chama Corredor de Netzarim, de onde Israel se retirou 9 de fevereiro, porque era o que estava acordado na primeira fase de cessar-fogo. Portanto, Israel está a retomar essas posições. Portanto, depois dos ataques aéreos, lançaram também uma operação terrestre em Gaza. É isso que está em causa? É isso, exatamente. É isso. Esta é a novidade. A novidade é o que estamos a ver. Isto. Forças terrestres israelitas estão a entrar, e a questão é que já há uma atualização. Não é só já, em parte, o corredor Netzarim. Esse corredor divide mal, não é em duas partes iguais, mas divide a zona norte da zona sul. E o que Israel está a fazer é uma zona de controlo, de segurança. Aquilo que se signa muito agora por zonas tampão. E é o que está a fazer nessa região. Mas mais, segundo informações, Israel entrou com tropas no norte, no centro e no sul. Ou seja, portanto, a cercar. Israel está a cercar. Está a pressionar, está a aumentar as operações militares e se o Hamas não responder afirmativamente a algum tipo de entendimento, a situação pode tornar-se muito mais dramática, muito mais drástica e muito mais violenta. Eu agora estou a fazer eco daquilo que as próprias autoridades israelitas vêm dizendo. Não havendo, vamos aguardar nas próximas horas, porque a situação pode... Eu não gosto muito desta expressão escalar, porque escalar é subir. O Ministro da Defesa de Israel, pelo menos, deixou aviso que Israel vai operar com força nunca vista. Exatamente. O nunca visto... Bom, isto obviamente que a narrativa é muito importante nestas situações para pressionar o inimigo ou o adversário. Isto é para dizer ao Hamas, basicamente, que se continuarem nesta postura ainda por cima, de quase superioridade moral e militar, a situação vai descambar. Vai de uma forma brutal. Obviamente que as sirenes de alarme estão a tocar em todas as outras entidades externas, a União Europeia, toda a gente está a tentar sensibilizar para a situação no terreno, que pode aumentar o seu dramatismo, e já sabemos o que está a acontecer. Inclusivamente, Janete, morreram mais 5 membros, parece que é uma realidade, 5 membros da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, um dos quais é búlgaro. Os outros sabemos que a maior parte são funcionários locais, são elementos palestinianos. Israel tentou comprovar, a dizer que nessa região não teve operações militares, portanto, dizendo que não tem responsabilidade por estas mortes, sabendo que uma delas, garantidamente, que é um funcionário externo e que pertence às Nações Unidas e que deviam estar protegidos. Dizer a propósito, não trouxe as imagens, mas elas já estão a circular, o Hamas respondeu, dizendo que está vivo, desta forma, com 3 foguetes ou 3 rockets lançados do sul de Gaza contra a capital israelita. Um foi interceptado, outros 2 caíram em zonas abertas, zonas não habitadas. Isto para dizer que, por um lado, comprova as alegações de Israel que o Hamas não é um grupo político, é um grupo militar que tem por fim causar destruição e morte em Israel. Por outro, é o Hamas a dizer, aqui nós estamos, continuamos vivos, mas sabemos nós perfeitamente que a capacidade de reação e a capacidade agora de responder a Israel é substancialmente inferior àquela que se passou por alturas do 7 de outubro. Para terminar, Israel, deixa-me só dar-te mais um tópico, um tema, porque nós tínhamos falado aqui que os Estados Unidos da América estavam a pressionar algumas nações africanas, umas que nem são nações. A Somalilândia, que fica dentro da Somália, que quer a sua independência e que ninguém a reconhece. Vieram agora, o Ministro das Relações Exteriores emitiu um comunicado a dizer que sim, nós estamos disponíveis para acolher
um determinado número a combinar de refugiados palestinianos, desde que nos aceitem como, ou nos reconheçam como uma nação livre. Obviamente que se os Estados Unidos da América tiverem este passo, tem um grande impacto. Vamos ver se isto vai suceder ou não, ao contrário da Putlândia, que ainda não se manifestou, mas a Somalilândia, isto vivemos, como sabemos, num mundo de oportunismo, e estes interesses sobrepõem-se, infelizmente, a todos aqueles que são os valores humanos. Parece que está mesmo a ficar relegado para segundo lugar. Por isso nós aqui temos sempre a apelar e a recordar as vidas humanas e o valor da vida que tem que sobrepor a todos os demais, económico, financeiro, enfim, político, diplomático. E podemos seguir. E vais trazer-nos agora as novidades do Iémen. Olha, eu trago do Iémen. Porquê? Os Estados Unidos da América, isto são os órgãos que estão filiados aos Houthis, portanto, são eles próprios a noticiarem. Andei assim, enquanto tinha energia, verdadeira energia enquanto elétrica. tive acesso, exato, Sim. e quando tive, exato, essa energia, para não faltar a outra. Isto são vídeos deles, destes mídia ligados aos Houthis. Portanto, as últimas horas, não é as últimas horas, não se tem dado grande expressão, mas os Estados Unidos da América têm bombardeado constantemente várias posições que consideram chave para diminuir a capacidade militar e política deste grupo dos Houthis. Aquele edifício, sempre tive muita curiosidade de ir a Sanaa, isto é na capital, portanto não há engano, tem uma arquitetura muito típica a Somália. Infelizmente os Houthis tomaram conta desta região, mas não há dúvida nenhuma, e atendendo àquele edifício, é tradicional, é muito típico desta região, infelizmente, estes aqui, e são muito decorados e são muito bonitos, de facto. Infelizmente, os Houthis também é outro grupo que também tem que ser removido de alguma forma. Eu já vou ouvir da esquerda só para dizer, os Estados Unidos da América, a propósito destes ataques, lançaram outro aviso que parece-me importante, a razão pela qual vou partilhar. Avisaram o Irão que se o Irão continuar a armar os Houthis da forma que vem fazendo, a resposta poderá ser outra. Leia-se, pode ser diretamente ao Irão. E eu trago dos Houthis, trago um vídeo, podia trazer tantos outros, mas é porque este é dos mais recentes. O que nós estamos a ver ali à esquerda, aqui do lado esquerdo, estas são meninas, são jovens, que estão a fugir, estão a ser expulsas e a ser espancadas, porque estes rebeldes islâmicos e esta praga destes grupos islâmicos, que é uma praga, estão a expulsar as meninas de uma escola, porque, segundo eles, não têm licença nem autorização para estudarem. Então foram expulsas desta forma, com paus, ao pontapé, ao murro. E quando vejo no Ocidente, este nosso Ocidente, com manifestações que parece a favor deste tipo de gente, e de jovens e meninas universitárias e estudantes, pensem duas vezes se é isto que estão a defender, se é isto que querem que seja depois imposto também nas nossas sociedades, se é isto que querem para a vida delas e para as filhas delas, este tipo de regimes. A razão pela qual eu trouxe, que é para abrir um bocadinho, desculpa a expressão popular, que eu uso muito, porque eu falo para as pessoas, abrirem a pestana para perceber o que são os regimes islâmicos. Uma coisa é o muçulmano, uma religião, outros são os islâmicos, onde não há separação de poderes. É consoante a interpretação que fazem do Corão, e a interpretação que fazem sempre é esta. É extinguir os direitos quaisquer que possam existir nas sociedades livres, e eu lamento muito por estas meninas, não é só estas daqui, onde estão os regimes todos islâmicos. E nós esquecemos-nos destes, mais uma vez só há manifestações a recordar sempre só um povo no planeta, só há um povo neste planeta. Os outros já não interessam. Vamos então seguir para a Síria agora. É verdade. Bom, eu trago hoje não estou propriamente simpático de ter sido a ventania de ontem à noite. Porquê? E hoje, até na minha mira, está a Kaja Kallas, que é, como sabemos, é a vice-presidente da Comissão Europeia, por quem eu nutro especial simpatia, acho que é uma mulher de garra. Aqui está ela, mas ela também é responsável pelas relações externas da Comissão Europeia.
Ela teve aqui uma declaração, isto é de agora, estamos a falar da Síria. Colocaram-lhe uma questão pertinente, que vai havendo jornalismo livre na Europa, que se pode fazer as perguntas que se bem aprouver. Perguntaram, mas olha, a Comunidade Europeia não vai reimpor sanções a este novo regime da Síria? E a resposta de Kaja Kallas, que disse, bom, de facto a situação é muito difícil, porque o que estamos a ver e o que queremos ver não é o que se está a passar na Síria, mas acreditamos que o novo regime ou vai assumir a responsabilidade ou vai responsabilizar quem cometeu esses massacres. Temos que continuar a aliviar as sanções na Síria, porque é preciso dar um novo elan, uma nova confiança e esperança ao povo, inclusivamente promover o acesso aos serviços bancários. Eu estou a fazer eco daquilo que Kaja Kallas está aqui a dizer de forma inocente. E nós são muito inocentes. Eu vou recordar, senhora Kaja Kallas, que é muito querida e muito amiga até do lado certo da história, vou-lhe recordar. O novo regime da Síria é uma organização terrorista, considerada terrorista, jihadista, que se chama Hayat Tahrir al-Sham, o tal HTS, que agora se chama Novo Governo Sírio, temporário. E senhora Kaja Kallas, durante 72 horas mataram mais de 1.400 pessoas, mortas da forma mais cruel e violenta que possam imaginar, mas não façam esse exercício, porque é tão bárbaro o que estes elementos andam a fazer. Obviamente que o novo regime sírio disse, não fomos nós, são os grupos rebeldes e radicais é que cometeram essas barbaridades e vão ser levados à justiça. E sabe o que é que eles fizeram? Prenderam uma quantidade deles. E a televisão filmou. Portanto, a televisão síria filmou. Portanto, aqui está uma ação condenatória. Aqui vão ser julgados, vão ser detidos e vendem estas imagens ao Ocidente. Portanto, a sua versão dos factos. E o Ocidente diz, muito bem, eles afinal estão empenhados em fazer justiça. Não estão. Não estão. E mais grave ainda, no final do dia, eu acho que exatamente, houve uma nova tranche de ajuda à Síria financeira de 720 milhões. Quem vai controlar este dinheiro? Mas continuamos na mesma. Parece que a Europa também não aprende. Estes rios de dinheiro, claro que tem uns bons princípios, é fazendo fé que vão ser investidos ou na saúde, na educação e tudo mais, mas não é nada disso que acontece. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que está sediado em Inglaterra, é do mais credível e do mais independente que podemos ter, denunciou, agora há horas, esforços das autoridades sírias para obliterar as provas do genocídio cometido na costa, sobretudo na zona costeira. E quando diz os corpos desapareceram, inclusivamente foram incinerados, queimaram os corpos para se transformarem em cinzas, valas comuns antes de chegarem os senhores das Nações Unidas. Nós não temos que continuar a comer tudo o que nos dão. E a União Europeia, e nós estamos aqui a fazer comentários, mas quem toma as decisões, que são no Parlamento Europeu, temos que perceber que raio de políticos é que lá temos, que raio de bolha, onde é que eles vivem, se vivem noutra dimensão qualquer e não percebem a realidade. Se calhar deviam começar a viajar, mas não é viajar em primeira classe, a viajar, a estar no meio das pessoas, a conversar com as pessoas, a perceber a sensibilidade, inclusive em Portugal. Mas deviam ir à Síria, deviam ouvir as pessoas, para depois tomarem decisões, porque somos responsáveis por perpetuar estes governos, estes regimes. E depois vão todos ao beijamão, foram todos ao beijamão, ao Al-Shará, foram cumprimentar, a apresentar as suas e a congratular-se porque o regime Bashar al-Assad caiu. Eu disse, o que é que eu digo desde a altura? És testemunha, Janete. Mas esta renovação tem vindo a mostrar o pior de si. Andam a perseguir. Desconfiados. Eu acho que são estes vídeos agora, até podemos pôr som. Sabe o que é que estes do regime sírio andam a fazer nestas localidades onde moram, não até falei dos cristãos, e vou continuar a falar? Andam com altifalantes pelas ruas, aqui, pois ouve-se, andam a ameaçar os cristãos e a dizer-lhes
O que eles estão a dizer é, vamos dar aos cristãos a última oportunidade de vocês se converterem ao Islão. Não a dizer nas ruas. Se não se converterem ao Islão, isto é normal e a seguir damos dinheiro para manter este tipo de governo. Não, nós não temos que mandar dinheiro, nós temos é que vigiar, monitorizar, obviamente, conversar e sensibilizar, a dizer, ou há democracia e respeito pelas minorias, ou obviamente, além de não haver dinheiro, há sanções. Claro que depois é o povo que vai sofrer, é verdade. Porque, infelizmente, é sempre o povo que paga as favas. Isto é o que acontece o dia-a-dia. Eu trago um bocadinho um cheirinho do dia-a-dia na Síria. E tentar pôr as pessoas lá também. Imaginar que estas estão com o véu islâmico, enfim. E olha, e mais te digo, o que é que o regime sírio, se ainda tiver tempo, o que é que vem dizendo... Terminar a questão da Síria. A Síria. Andam com uma campanha de desinformação liderada por estes sunitas contra os cristãos alauítas, basicamente a dizer que eles são o demónio na terra. Espalham informações falsas do que o cristão que matou o muçulmano. Estou a dar um exemplo. Colocar o ónus da responsabilidade nestas minorias, que elas têm que ser expurgadas. Isto é o que acontece. Traduções, textos são traduzidos mal, para pessoas que não sabem ler árabe, tudo para rotular estas minorias de criminosas, de indecentes, enfim. E como já está este vídeo para terminar, assim o vídeo também me pressionou, isto é para dizer que Israel, o que nós estamos aqui a ver, são carros de combate de Israel. Israel continua no sul da Síria, Janete, e vai continuar no sul da Síria por todas as razões. A primeira, obviamente, tem a ver com a questão de segurança, mas depois é de uma janela de oportunidade. Vai proteger os drusos e, com isso, vai também avançar no terreno e é uma forma de impedir que este grupo sunita que provoquem caos futuramente na fronteira com Israel. Muito bem, viajamos agora para a Turquia, onde a situação continua muito instável, muitos protestos também contra Erdogan. Outros. Eu, quando sair daqui, não vou ter amigos, porque, enfim, eu não por vou... esse mundo fora, não podes tu viajar. Não posso eu viajar, porque enfim, ter direito à liberdade de expressão. Janete, a Turquia, eu vou recordar isto. Tayyip Erdogan é um país pelo qual eu tenho bastante simpatia, são otomanos, é um país, de facto, com uma história, uma cultura impressionante e de uma beleza natural. E também tem um povo, ou grande parte do povo, é um povo viril, é um povo que luta pelos seus direitos. Eu coloco sempre este povo e o iraniano, ambos não são árabes, otomanos uns, persas outros, não são árabes, estão-se a manifestar desta forma. Nós ontem já informamos, em primeira mão, logo na altura, convenientemente, que Erdogan, obviamente, que não é uma pessoa que simpatize pela democracia e pela pluralidade democrática e partidária. Não simpatia. Eu vou recordar isto. O Sr. Erdogan é presidente da Turquia desde agosto de 2014. Estamos em 2025. Já lá vai um tempinho, não é? Antes disso, foi primeiro-ministro de 2003 a 2014. Portanto, ou é primeiro-ministro ou presidente desde 2003. Estamos em 2025. Mandou prender o seu opositor, aquele que está à frente em várias sondagens, que é o presidente da Câmara de Istambul. Erdogan também foi presidente da Câmara de Istambul, entre 94 e 98. Este senhor está no poder, tem 71 anos e, obviamente, que se quer perpetuar. Quer-se perpetuar e está... E os turcos que nos estão a ouvir agora, e sabem que é uma realidade, e muitos estão preocupados, quer islamizar a Turquia. Aliás, contrariando o grande pai e grande fundador da Turquia, Atatürk, pessoa mais respeitada, que sempre, e deixou bem claro que nunca cair nessa tentação. Islamizar é aquilo que estão a fazer os úteis, estes sunitas. Basicamente, islamizar é não há democracia, não há liberdade, não há direitos das mulheres, dos animais, de ninguém. E das minorias já nem vou falar disso. Portanto... E como é que foi sustentada essa detenção? O que é que informações é que foram veiculadas? Foi as que ele se lembrou. Foram? Foram. Primeiro,
Ekrem İmamoğlu, este senhor Que é o opositor. opositor, de 54 anos, muito mais jovem, já se percebeu pelas manifestações que é tido e querido e respeitado pela população. Estamos a ver estas imagens, há muitas imagens, estudantes, professores, e o senhor Erdogan está a meter-se com vespeiros. Mas nós também já vimos o que é que ele fez com as últimas, quando houve aquela revolta dos militares, basicamente matou-os todos, prendeu-os e tiveram que fugir. São estes regimes. Então, o senhor Imamoglu é acusado de ser chefe e membro de uma organização criminosa. Fraude agravada, a muitas. Suborno, aquisição ilegal de dados pessoais da população e manipulação de concursos públicos. Eu acrescento mais um. E é concorrente político de Erdogan. E achas que essa é a razão mais forte? Adivinha? Não te vou pedir para responderes, mas obviamente que o senhor Erdogan, e eu vou assistindo, não é de agora, também por felicidade já tive mais do que uma e que 2 e 3 vezes na Turquia, e fui acompanhando inclusivamente, isto agora é só um parênteses que eu gosto de conversar, um dos jornalistas mais famosos da Turquia, um jovem destemido, fazia reportagens muito interessantes, inclusivamente sobre os curdos, a minoria curda. Foi um dos que foi detido, acompanhei inclusivamente o julgamento e a forma como ele filmou-se, inclusivamente, ir nos transportes, a fazer os relatos, antes de entrar no tribunal, sabendo que provavelmente ficava detido. E foi o que aconteceu. Isto para dizer o quê? Mais uma vez, a Turquia, que é uma grande nação, tem o segundo maior exército da NATO, a seguir aos Estados Unidos da América, tira os Estados Unidos da América, tem o maior exército da NATO, não é uma democracia saudável, como nós estamos a ver. Vamos aguardar pelos próximos desenvolvimentos, só espero que não haja nenhum banho de sangue e que se proteja estes manifestantes. E estes, sim, protestam por algo Vamos muito, também acompanhando muito aqui útil essa e muito situação saudável. que vais atualizando nestas tuas intervenções. Vou sim, Irineu, intervenção essa que também vai ser recuperada já de seguida, também com as questões relacionadas com o conflito na Ucrânia. Até já. Até já, obrigado.